Hoje eu vou dar algumas dicas para facilitar o home office. Vamos lá? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse aí na chamada, eu vim aqui hoje para aproveitar a minha experiência em home office para dar umas dicas para quem se deparou com essa realidade de uma hora para outra e caiu de paraquedas no home office por conta da Covid-19. Bom, gente, trabalhar em home office pode ser um sonho ou um pesadelo. Depende como você encare isso. Lógico que lá atrás, em 2014, quando eu fiz a transição para o trabalho em home office, eu tive tempo para me planejar. Essa transição do mundo corporativo para trabalhar em casa foi muito bem planejada e eu tive a chance de fazer as coisas com calma. E mesmo assim, eu tive uma série de dificuldades. Então, eu fico imaginando que está sendo um pesadelo para as pessoas que caíram de paraquedas, como eu disse, dessa realidade. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para tentar não só facilitar o trabalho, né, a pessoa ter mais foco e tudo, mas também eu quero abordar questões de bem-estar em casa nessa época em que a gente tem que ficar confinado em casa. Antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual está sendo a maior dificuldade de vocês para trabalhar em home office nessa primeira semana que a gente teve de confinamento, tá? Vamos para a primeira dica. Primeira dica é: olhe para sua casa e defina o lugar onde você vai trabalhar. Aqui em casa, eu vou deixar uma foto aqui, que é da minha sala, que eu mostro o meu cantinho onde eu trabalho. Eu, infelizmente, não tenho um quarto extra em que eu possa fazer um escritório. Então, eu tive que fazer uma adaptação na minha sala. Eu puxei uma mesa, eu escolhi um lugar de frente para a varanda, com bastante luminosidade, que eu acho que isso ajuda. Então olha para sua casa, vê se você tem um cantinho que você possa encaixar uma mesa, mesmo que seja uma mesa de montar perto de uma janela, ou então se você não tem essa possibilidade, não tem espaço, não tem jeito mesmo, um lugar na sua mesa de jantar que você já deixe seu laptop, que você deixe seu material de trabalho lá direitinho, até para as pessoas que moram com você, que convivem com você, que estão com você nesse momento de quarentena, que elas saibam que naquele momento você está trabalhando. Então, isso ajuda você a não ser interrompido. Uma outra coisa importante, que aí é a dica número 2, é você estabelecer uma rotina de trabalho. Né? Defina mais ou menos que horas você vai começar a trabalhar, que horas você vai acordar, que horas você vai começar efetivamente a trabalhar e que horas você vai terminar. As patinhas do Jolie, ó, que chegou do passeio. Então, o ideal é você tentar manter até a sua rotina bem próxima do que era quando você estava trabalhando na empresa. Então, se você começava a trabalhar às 9, tenta começar nesse horário e terminar mais ou menos na mesma hora que você saía do trabalho. Mas se você quiser fazer adaptações, tipo começar mais cedo ou começar mais tarde, tudo, mas tenta fazer disso uma rotina. Para vocês terem uma ideia de como a rotina é importante, eu tô tendo a maior dificuldade de me adaptar a esses tempos de coronavírus, porque a minha rotina mudou da água para o vinho. Então, assim, eu já estava num processo de adaptação de rotina, porque a pessoa que trabalhava aqui em casa comigo se aposentou e eu e o meu marido decidimos ficar só com a diarista. Então, eu já estava nesse processo de adaptação desde janeiro. Só que aí, de repente, agora, né, nesse início de março, a gente teve que dispensar o trabalho da diarista, né, porque não faz sentido a gente estar de quarentena e a gente receber uma pessoa de fora em casa. E aí, o que acontece? Eu tive que readaptar a minha rotina. Além disso, Enzo está em casa, meu marido está com um horário totalmente diferente de trabalho, num esquema de rodízio, com horários diferentes, alternativos. Então, assim, está sendo uma adaptação para todo mundo. Então, embora eu já trabalhe em home office, esteja acostumada com essa realidade, como a minha rotina virou de cabeça para baixo, está sendo uma dificuldade imensa para eu conseguir me concentrar no trabalho. Então, estabeleçam uma rotina de trabalho e tentem seguir com ela. A terceira dica tem a ver com a de rotina também, que é evitar as distrações. Hoje em dia a gente está cercada de distrações. Então, assim, desde as distrações da presença dos filhos e do marido em casa, como distrações
da internet, grupo de WhatsApp, pessoas ligando, tá todo mundo nesse momento, eu senti nessa última semana, todo mundo muito carente, todo mundo querendo fazer chamada por vídeo e tudo. Então, assim, na hora que você definiu para você trabalhar, o ideal é não usa o WhatsApp para trabalhar, você não precisa dele como uma ferramenta de trabalho, deixa ele no silencioso, não acessa Facebook, Twitter, Instagram e mantenha a tua televisão desligada, porque essas coisas roubam muito a nossa atenção e ainda mais que a quantidade de informações que a gente está recebendo o tempo todo está deixando a gente enlouquecido. Assim, às vezes eu dou aquela parada para a hora do almoço, aí ligo no jornal para dar uma olhada no que está acontecendo. E aí, de repente, uma notícia já me desestabiliza totalmente. Então, eu tenho tentado deixar para ver as notícias no Jornal da Noite. E isso tem me ajudado um pouco. Mas a minha produtividade nesse período, assim, caiu muito, muito, muito. A quarta e a quinta dicas que eu vou dar, ela tem mais a ver com autocuidado e com cuidado com a família do que especificamente com o home office. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a patinha do Julie correndo aqui em casa. Essa quarta dica é mais de autocuidado. Uma das maiores dificuldades que eu tive na época do home office foi essa até a pergunta que eu fiz para vocês lá no início do vídeo, que eu pedi para vocês deixarem aqui nos comentários. Não esqueçam. Vocês vão achar engraçada. A minha maior dificuldade não foi estabelecer a rotina, não foi nada disso. A minha maior dificuldade foi ter que lidar com a falta que eu sentia de me arrumar para trabalhar. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me vestir bem. E aí, assim, a minha criação foi uma coisa meio assim, tipo, tá em casa, usa uma roupa de estar em casa. E assim, gente, eu não me sentia bem dessa maneira. E aí eu sempre falava assim, poxa, eu sinto falta de me arrumar para trabalhar. E aí eu decidi que eu ia começar a me arrumar para trabalhar. Lógico, eu não me empeteco inteira para sentar para trabalhar. Mas assim, eu vou deixar umas fotos aqui, vou pedir pro Bernardo colocar, de uns looks que eu faço de trabalho mesmo, que são reais mesmo, tá? Eu tava fazendo um desafio com a minha irmã, então eu tirei umas fotos. Eu realmente me visto para trabalhar. Lógico que eu não vou colocar terninho, um vestido longo e salto alto, nada disso. O meu princípio é o seguinte: se eu precisar sair de casa para ir no mercado, que é o que a gente pode fazer agora, ou ir na farmácia, que é o que a gente pode fazer agora, e para descer com o Jolie para ele fazer as necessidades dele, que a gente ainda pode fazer isso, é só eu calçar o sapato, pegar minha bolsa e sair. Então, esse é o meu princípio. Se o entregador bater aqui em casa, eu não vou estar toda desgrenhada. Se alguém me chamar para uma reunião por videoconferência e tudo, eu tô apresentável, né? Isso fez muito bem pra mim. Ai, Nathalie, que fútil que você é! Não acredito que você vai falar sobre isso agora nesse vídeo, nessa época tão séria, nessa crise que a gente tá. Eu acho que é o contrário. Na verdade, a gente tá vivendo num momento que a gente tem que ficar confinado em casa, que é totalmente diferente de trabalhar de home office, mas poder ir fazer yoga, poder ir ao médico, ou ao dentista, ou ir ao shopping, ou comer fora, ou qualquer coisa. Agora a gente não tem essas opções. Agora a gente tem que ficar em casa e só sair para o que é extremamente necessário, que é comprar alimentos ou remédios. É isso, gente. Ponto. Então isso é diferente. E aí eu acho que a nossa autoestima, a chance também da gente ficar com uma coisa assim, um sentimento mais triste, mais introspectivo é muito grande. Então assim, quando você se arruma, quando você se sente bem com você, eu acho que isso ajuda. E aí, a quinta dica tem um pouco a ver com isso também. Tem uma história que meu pai conta de uma tia-avó que eu não cheguei a conhecer e que ela se arrumava para ficar em casa, né? E ela também se dava o luxo de usar a louça dela, vamos chamar assim, de chique, para ela, mesmo que ela estivesse sozinha em casa. Ela ia tomar o café dela, ela tomava na xícara de porcelana. Eu acho essa história sempre me encantou essa história, porque por que a gente usa o melhor para o outro e não para gente, né? Tipo, a roupa de sair, por que eu me arrumo para sair para o outro e quando eu vou ficar em casa eu não me arrumo, né? Então assim, eu me arrumo para mim. E a mesma coisa com a minha casa. Então assim, nesse período que a gente tem que ficar em casa, que a gente está com uma possibilidade, que a gente está impossibilitado de sair, de ver gente, enfim, de ver locais e tudo, eu tenho colocado mais ênfase ainda nisso. Então, assim, eu tento sempre colocar uma mesa legal para quando a gente for comer. Assim, a gente senta para fazer as refeições juntos. Almoço e jantar, a gente faz junto. A não ser que o Léo esteja no trabalho.
Aí sou só eu e Enzo, mas geralmente somos nós três durante as refeições, sem celular e sem tela. A gente mantém a televisão desligada e a gente tenta conversar, e é um momento mesmo de integração da família. E eu acho que nesse momento de em que a gente está confinado e se protegendo e tudo, eu acho que a gente tende assim, tá todo mundo junto, eu vou esquentar aqui a comida, sentar no sofá, vendo televisão. E assim, existe essa ilusão de que tá junto, mas às vezes não tá, porque cada um tá no seu celular, cada um tá na sua tela, um tá trabalhando, o outro tá, sei lá, cozinhando. Enfim, tudo isso afeta. Então é importante esse momento de parar, respirar fundo e todos sentarem juntos e estarem com atenção plena naquele momento, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês é tentar fazer uns pratos diferentes, assim. Quem me conhece sabe que eu sou uma cozinheira super iniciante. Aliás, beijo enorme para Rita Lobo, que eu sou super fã e sigo e faço as receitas dela e dão certo, gente, uma beleza. Aliás, ontem eu fiz uma couve-flor gratinada que ficou ótima. Eu vou deixar foto aqui para vocês que eu tirei ontem para mostrar para os meus pais. E aí, só para vocês verem que é uma coisa simples, é uma mesa simples que eu coloquei. Foi só para mim e para o Léo, porque o Enzo já tinha comido antes, ele sentiu fome antes, então ele comeu. Mas aí tá aí uma mesinha posta para dois. E assim, seguindo nessa linha, isso não é bem uma dica, né? Então nem vou contar como dica. São assim regrinhas de boa convivência. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar nesse confinamento. Muito provavelmente essa quarentena vai ficar mais forte, a gente vai ter realmente restrições, talvez toque de recolher, talvez a gente não possa mais levar o cachorrinho na rua, a gente não sabe o que vai acontecer, talvez tenha dia para que você possa sair, enfim. Então, para tentar amenizar isso ao máximo, eu acho que essas regras de boa convivência são essenciais. Tipo, quando você acordou, dê bom dia para as pessoas que moram com você, com um sorriso no rosto. Agradeça se a pessoa fez um favor para você, ou se ela fez um prato gostoso, ou se ela arrumou a cama, o que quer que seja, sabe? Tenta demonstrar o apreço por isso. Muitas vezes a gente tem tanto cuidado com as pessoas de fora, tipo um chefe, um colega de trabalho, pessoas que são assim da sua convivência profissional. E com a família, muitas vezes a gente não tem paciência. Eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar confinado. Então, assim, vamos tentar manter o ambiente mais leve, mais gostoso, mais agradável possível, mantendo a casa arrumada. Então, assim, eu acordei, eu vou arrumar minha cama. Eu sujei um copo, eu vou lavar. Sabe? Tentar deixar a casa limpa, arejada, cheirosa, porque isso tudo vai facilitar muito o convívio e o dia a dia nessa época de confinamento. Porque diferente de outras épocas, sei lá, meu filho me irritou, eu vou dar uma voltinha no shopping para esparecer. Hoje em dia a gente não tem mais como dar uma voltinha no shopping. Vai ficar então todo mundo histérico, gritando uns com os outros e brigando. Então, assim, vamos tentar manter a leveza, de repente praticar algum esporte. Eu tô fazendo yoga por Skype, a minha professora tá fazendo isso. E vejam possibilidades, eu acho que tem alguns canais no YouTube que também as pessoas passam exercícios, enfim. Vamos tentar nos manter saudáveis, não vamos sair de casa, vamos lavar as mãos, usar álcool gel, enfim, pensar nos outros também, não sair comprando desesperadamente, só pensando na sua família e sem se lembrar dos outros. Gente, sai de trás de mim! Tá vendo? Essa é a realidade do home office. Bom, assim como o outro vídeo que eu fiz sobre o coronavírus, eu vou terminar esse agradecendo muito aos cientistas e aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente dessa pandemia, trabalhando incansavelmente. E também quero agradecer a algumas pessoas que que ficam esquecidas, mas que também estão trabalhando muito, muito nesse período, que são as pessoas que trabalham com a limpeza das cidades, que são os garis e os lixeiros, as pessoas que trabalham na limpeza das empresas que tem que funcionar, as pessoas que estão trabalhando em mercado, em farmácia, o pessoal do transporte público, enfim,
Nós temos que ver que nós somos muito privilegiados de ter que lidar com os desafios do home office, porque tem muita gente aí que está tendo que enfrentar de frente o vírus. Então, gente, vamos agradecer muito a essas pessoas que estão trabalhando fora para que o Brasil continue andando. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!